Veremos nessa aula uma análise preliminar dos esquemas de regras de inferência do sistema PR, o sistema de dedução sintática da lógica de predicados. O sistema PR possui dois esquemas de regras de inferência. Um deles é o nosso velho conhecido modus ponens. O outro esquema é a generalização. A definição da regra modus ponens em PR evidentemente é análoga àquela definição de modus ponens no sistema PA, na lógica proposicional. Por isso, não vamos perder tempo apresentando novamente a definição de modus ponens. E, por isso, então, vamos apresentar a seguir apenas a definição da regra de inferência generalização. Veja como é essa regra de inferência. Seja H uma fórmula e X uma variável da lógica de predicados. A regra de inferência do sistema PR, denominada generalização, GE, é definida pelo procedimento a seguir. Tendo H, deduza para todo X H. Como na lógica proposicional usamos essa notação? Para denotar a regra de inferência generalização, consideramos essa notação. Tendo H, deduzimos para todo X H. Observe que é uma generalização porque de um H deduzimos uma quantificação universal sobre H. Além disso, devemos observar mais um detalhe que não está relacionado propriamente a essa regra de inferência, mas é importante aqui no contexto do sistema PR. Como no sistema PA, em PR consideramos essas denotações. A conjunção, a implicação e a biimplicação denotam fórmulas que contêm apenas o não e o ou. Por que isso? Porque o alfabeto da lógica de predicados que estamos considerando não contém esses quantificadores. É um alfabeto simplificado. Essa é uma nota que, digamos, devemos tê-la em mente sempre. A rigor, nesse sistema não temos esses conectivos. Como o sistema PR é uma extensão do sistema PA, lá da lógica proposicional, estamos considerando uma extensão de algo da lógica proposicional no contexto da lógica de predicados. Nesse sentido, muito daquilo que definimos na lógica proposicional, no sistema de dedução sintática da lógica proposicional, temos o análogo nesse contexto da lógica de predicados. Por exemplo, os axiomas. Temos novamente os axiomas, que representam um certo conhecimento ou fórmulas dadas a priori. Temos também regras de inferência. Isso é, regras que possibilitam um certo mecanismo de inferência. E as fórmulas obtidas a partir da aplicação das regras de inferência, que nesse caso na lógica de predicados é modus ponens generalização, a aplicação dessas regras sobre os axiomas, como lá na lógica proposicional, o resultado da aplicação dessas regras são fórmulas que denominamos como teoremas de PR. Observe que na lógica proposicional temos o conceito análogo. Temos também, nesse contexto da lógica de predicados, as definições de prova, consequência lógica, como dissemos, teoremas e assim por diante. Só que, agora, na lógica de predicados, sempre que falamos de prova, de teorema, de consequência lógica, devemos considerar também
a regra generalização e considerar também aqueles dois axiomas extras, o AX4 e o AX5. Para relembrar, digamos, e contextualizar nesse novo âmbito que é a lógica de predicados, veja a definição de prova. Sejam na lógica de predicados, estamos na lógica de predicados. H uma fórmula, beta um conjunto de fórmulas denominado por hipóteses. Então, dados tais fatos, uma prova sintática de H a partir de beta no sistema axiomático PR é uma sequência de fórmulas de H1 até Hn, onde essas 5 regras, esses 5 quesitos são contemplados. Primeiro deles, olha, uma prova é uma sequência em que a última fórmula, o Hn, é aquilo que estamos provando, é aquilo que é, digamos, consequência. Né? Então, estamos falando de uma prova sintática de H a partir de beta. Então, a última fórmula na sequência é o H, porque é uma prova de H. E, para todo I entre 1 e N, ou seja, para as fórmulas que estão aqui no meio, temos o seguinte: as fórmulas aqui do meio podem ser axiomas, podem ser também hipóteses. E é interessante observar que, no começo, certamente, começamos com axiomas ou hipóteses. Não há como já começar deduzindo. O início é, digamos, um conhecimento pré-inferencial. Não é resultado de inferência. Além disso, temos mais esses dois quesitos. Uma fórmula aqui do meio, um HI, pode ser deduzida, essa fórmula pode ser deduzida de duas outras fórmulas precedentes, utilizando a regra modus ponens. Nesse caso, por exemplo, digamos, esse HI aqui é deduzida de HJ, e de HJ implica HI. Usando essas duas fórmulas, eu deduzo HI. Mas também posso deduzir uma certa fórmula, deduzida de um certo HI, utilizando a regra generalização, que é esse caso aqui. Essa fórmula é obtida dessa, usando a regra generalização. Temos aqui conceito análogo àquele que apresentamos na lógica proposicional, em que definimos o que é uma prova sintática, que é uma sequência, e é uma sequência que segue certos quesitos. Podemos ter axiomas e hipóteses aqui no meio, ou fórmulas deduzidas utilizando as regras de inferência, modus ponens ou generalização. Observe que, na lógica proposicional, não tínhamos a generalização. Para completar essas analogias com aquilo que acontece na lógica proposicional, apresentamos a seguir as definições de consequência lógica e de teorema. Dados na lógica de predicados, no contexto da lógica de predicados, uma fórmula H e um conjunto de hipóteses beta, então, H é uma consequência lógica de beta em PR, se existe uma prova de H a partir de beta. Tal fato é indicado assim. H é uma consequência lógica de beta em PR, e isso é subentendido nessa notação. Uma fórmula H é um teorema em PR se existe uma prova de H em PR que utiliza apenas axiomas. Neste caso, o conjunto de hipóteses é vazio, e a notação que utilizamos é essa. H é uma consequência lógica apenas dos axiomas. E os axiomas, como estão subentendidos, nós não o denotamos, nem aqui e nem aqui. É importante observar esse fato. A notação utilizada no sistema PA para indicar a consequência lógica sintática é essa, que é também utilizada em PR. Estamos usando a mesma notação.
E para saber se estamos em PR ou em PA, o contexto nos dirá. Basta observar as fórmulas que estamos considerando, se são fórmulas da lógica de predicados ou da lógica proposicional. Para finalizar, observe o seguinte: como o sistema PR da lógica de predicados é uma extensão do sistema PA da lógica proposicional, então todos os teoremas de PA são também teoremas de PR, ou seja, se uma fórmula é um teorema no contexto da lógica proposicional, ela também é um teorema no contexto da lógica de predicados. Logo, por isso, não há problema em se considerar a mesma notação para consequência lógica sintática. Entretanto, é necessário ficar claro, digamos, no contexto qual sistema está sendo utilizado. Já chamamos a atenção desse fato. A seguir, nas próximas aulas, vamos dar exemplos de algumas provas.